Olá, mulheres! Que alegria estar hoje aqui com vocês e agradecer do fundo do meu coração pelas inúmeras mensagens, os feedbacks, de como foram as mulheres memoráveis da Bíblia, um tempo gostoso de aprender tanto com mulheres que marcaram a história e nos deixaram um grande legado. E antes de nós iniciarmos um novo quadro que nós temos preparado com muito carinho para vocês, estamos pensando e orando sobre, eu queria me ater algumas sextas-feiras a temas variados. E hoje eu quero trabalhar um pouquinho com vocês sobre humildade. Fique comigo. A palavra humildade tem sua origem no grego antigo e sua fonte foge um pouco do termo que a gente conhece. A palavra que originou humildade foi a palavra humus, sim, humus que vem de terra. E esse mesmo vocábulo da antiga Grécia deu origem às palavras homem e humanidade, humildade. Então tudo ali meio junto. A palavra humildade no hebraico é hanav, ou seja, que origina a raiz han, que o significado é curvar-se, sim. E aí começa a nossa trajetória pela humildade. Refere-se à capacidade de diminuir o ego, aceitar as dificuldades, conter a raiva e tomar decisões razoáveis em tempos de crise. Esse equilíbrio, esse saber despojar-se muitas vezes, do nosso eu, do nosso ego, o conceito da palavra carrega isso já na sua origem. Já no Novo Testamento vimos a humildade como uma qualidade pessoal de total dependência de Deus e respeito por outra pessoa. E podemos conferir isso de perto quando vamos lá em Efésios 4:2 que diz: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com o quê? Com amor. Não basta suportar, precisa amar. Então, suportando uns aos outros com amor. Humildade não é um instinto natural do ser humano, até porque a gente aprende, Quando a gente faz educação de filhos, a gente aprende que a gente vem com muitas coisas que precisam ser trabalhadas pelos nossos pais, a estutícia do coração. E o orgulho não é diferente, Às vezes a gente tem que começar a trabalhar desde bebê essas situações e nós precisamos, quando temos nosso entendimento, a entender que a humildade é algo que precisa ser buscado e trabalhado em nossas vidas. É uma virtude de Deus e através dela nós podemos ter um viver consagrado. A essência e o que Cristo nos ensina sempre foi humildade e amor sacrificial pelo próximo. A vida de Jesus, quando ele esteve passando por aqui, é um exemplo claro dessa essência de amar o outro, de se sacrificar, de atender as pessoas inúmeras vezes. Ele despojou-se, e a gente pode ver isso quando na passagem dele por aqui. Durante o tempo em que ele esteve no mundo grego, ele repugnou, durante um tempo em que o mundo grego repugnou a qualidade de humildade, Cristo veio trazendo um Salvador humilde. Ele humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, para ser obediente. Obediente a quem? À vontade do Pai, à vontade de Deus, o qual ainda conduziu à morte de cruz. Olha quanta humildade ele vem demonstrando. Uma das coisas que me chama muito a atenção é que naquele momento da cruz, do Calvário, um momento tão difícil, ele ainda estava intercedendo pelos malfeitores, pelas pessoas, pelos soldados que estavam chicoteando e tudo mais, dizendo: Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então ele demonstra essa essência de amor e humildade, mesmo passando tudo que ele estava passando naquela cruz. E Jesus estimulou seus seguidores a serem humildes perante Deus, os seres humanos, e continuarem praticando essa humildade. Quando a gente vai para 1 Pedro 5:5, ele diz: da mesma forma, jovens, se sujeitem aos mais velhos, ou seja, sejam humildes, aprendam com as pessoas que já têm mais experiência. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe, Ele não se agrada, Ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Uau!
Só por esse versículo de 1 Pedro 5,5, nós já poderíamos aqui adotar a humildade mesmo e trazê-la aos nossos corações. Nós precisamos orar, clamar e pedir a Deus isso. Em Pedro ele estimula. Em Lucas ele já traz um aviso importante, que diz assim, lá em Lucas 14:11, pois todo aquele que se exalta, será humilhado, mas aquele que se humilha, então será exaltado. Interessante, né? E em Mateus ele ainda traz uma promessa sobre a humildade, dizendo, em Mateus ele traz uma promessa dizendo, eu asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, ele estava exemplificando ali naquele momento, este é o maior do reino dos céus. Quando nós olhamos para a forma como ele estimula, como ele avisa e como ele promete, as Escrituras nos trazem que a vontade de Deus exaltará aqueles que forem genuinamente humildes. Que eu e você possamos ser humildes, que eu e você possamos adotar isso para a nossa vida. Gladys, tenho dificuldade e tudo mais. Eu acho que todos nós passamos por situações complexas. Ore ao Senhor, busque a Ele. Tenha um tempo diário na palavra de Deus. Reconheça quem é o Senhor, reconheça as suas dificuldades e esteja pronto sempre a estar olhando para o que o Senhor quer fazer na sua vida. Não perca, na próxima semana nós vamos trazer 3 atributos importantes sobre a humildade. Deus te abençoe.